Fala Santista, esse é o canal Mundo dos Santos. E chegou a hora, hein? O novo Santos vai enfrentar o Flamengo nesta quarta-feira e nós vamos trazer todas as informações e detalhes do Santos para essa partida. Talvez você se pergunte, por que novo Santos? É porque o treinador do Santos, Kleber Xavier, teve aí pouco mais de um mês para se preparar, não apenas para o jogo contra o Flamengo, mas para o retorno do Santos no Campeonato Brasileiro. E ele promete algo novo, algo diferente, a partir de agora. Claro que não foram aí 30 dias de treinamentos voltados para este retorno, né, para essa partida, mas no período ali em que o Santos retornou após as férias de 14 dias dos jogadores, o Santos focou muito, principalmente, em treinamentos táticos. Em uma entrevista recente que o treinador do Santos concedeu ao André Hernan, ele comentou ali que aproveitou esse período aí sem jogos, né, período apenas de treinamentos, para treinar conceitos ali de jogo, para treinar ali ideias táticas, impor ali um pouco das suas características na equipe do Santos Futebol Clube. Então, o que nós devemos esperar do Santos aí para essa partida, e não apenas para esse jogo, mas para os próximos jogos, é um time que não vai ficar ali empurrado na defesa, não vai ser um time que vai ficar 100% recuado, deve ser um time um pouco mais equilibrado. Para esse jogo contra o Flamengo, essa é a promessa do treinador do Santos. Ele pretende trabalhar o Santos de uma forma em que o Santos não faça aí um jogo tão recuado, mas também não seja um jogo franco. Não seja aquele jogo em que o Santos vai tomar aí muitas bolas nas costas, vai tomar aí muitos contra-ataques. Ele não espera algo desse tipo. Então, o Santos não deve ficar ali com o famoso, né, bloco baixo, ou seja, um time onde joga do meio de campo para trás, esperando uma bola, esperando um erro do Flamengo para sair ali rápido no contra-ataque. O que o Santos deve fazer? Então, avançar um pouco mais as linhas de defesa, o Santos deve atuar um pouco mais avançado ali na hora de fazer a marcação quando o Flamengo estiver com a bola no pé, mas sem deixar muitos espaços na defesa, né? Então, esse é a primeira ideia treinada pelo treinador do Peixe aí, Kleber Xavier. Então é colocar uma equipe um pouco mais equilibrada, com a defesa não tão recuada, não tão atrás, mas sem deixar muitos espaços no meio de campo, ou espaços ali entre as linhas de defesa do Peixe. Outra coisa que foi treinada pelo Kleber Xavier neste período aí de pouco mais de 15 dias disponíveis em treinamento. Ele colocou os laterais do Santos, e a gente percebeu isso no amistoso contra a Desportiva Ferroviária lá no Espírito Santo. A gente percebeu que os dois laterais do Santos, tanto o Escobar pela direita como o Souza pela esquerda, eles apareceram um pouco mais na área, né? Eles apareceram mais no ataque. E a gente percebe que enquanto por exemplo, se o Santos estivesse atacando pela esquerda e o Souza estivesse com a bola no pé, o Escobar, ele aparecia no campo de ataque, né? Aparecia na área do Peixe, né? Na área de ataque do Santos, e ele afunilava, ou seja, ele entrava ali como se fosse um meio campo, justamente para que o Santos pudesse ter um pouco mais de volume no campo de ataque e pudesse aí ter mais jogadores disponíveis para finalizar. Então, eu achei isso bem interessante e é o que a gente deve ver agora no Santos nesse segundo semestre, né? O Santos deve ter mais jogadores na área e isso é muito importante. Então, Souza e Escobar devem os dois aí estar aparecendo um pouco mais na área. Mas isso também traz um certo receio e algo que me preocupa, principalmente porque o Flamengo é uma equipe veloz, né? Se jogar ali, por exemplo, esqueci, rapaz, o nome dele é Luiz, não me lembro agora o segundo nome dele, inclusive ele fez gol contra o São Paulo, um golaço, inclusive. Ele é um cara veloz, né? É um cara que tem um controle de bola muito bom, então é um cara que consegue puxar aí grandes contra-ataques. Outro cara que é velocista no Flamengo e que também pode dar trabalho é o Bruno Henrique. Apesar da idade dele, ele é um cara muito veloz, né? Um cara que tem bom controle de bola. Então, apesar dos dois laterais do Santos atacarem, e eu acho isso uma excelente ideia, inclusive foi assim, por exemplo, que o Souza, por ser um jogador surpresa ali na área, né, ele sofreu pênalti contra a Desportiva Ferroviária, o próprio Escobar teve duas oportunidades no amistoso. É claro que, olha o nível, né, nem se compara ao nível do Flamengo, que é um dos melhores elencos do Brasil, se não for o melhor, mas a ideia de jogo em si é muito legal, mas ela te traz riscos, né? É necessário que o Tomás Incon e o Zé Rafael, que serão os titulares contra o Flamengo, eles estejam muito atentos, principalmente quando os dois laterais do Santos subirem ao ataque,
é necessário que os dois estejam muito atentos aos espaços que ficaram abertos na defesa do Santos. O Tomás Rincon, até acredito que o Zé Rafael ele tenha mais capacidade disso, né? De conseguir ali voltar para defender, ele tem mais físico, ele é um jogador mais jovem do que o Tomás Rincon, mas o Rincon é alguém que me preocupa nisso. Será que ele vai ter condições de voltar para ajudar ali o Souza na marcação? Será que ele vai ter condições de tapar o buraco ali, né? De tampar o espaço quando o Escobar subir mais à frente? Então isso é uma coisa que me preocupa. Apesar de saber que é interessante ter mais jogadores no campo de ataque, é interessante também que os dois volantes estejam muito atentos e prontos fisicamente para fazer um jogo com essa ideia, né? Com esse modelo tático disposto aí pelo Kleber Xavier. Então, é um jogo que o Santos terá os dois laterais mais participativos no ataque e o Santos deve ficar atento com os dois volantes ali, que serão bastante exigidos. Outra coisa, né, outros jogadores aí que o Santos deve ficar bem atento é o Guilherme e o Barreal. Os dois eles vão ter sempre que ficar indo e voltando, né, justamente por conta dos dois laterais do Peixe que vão subir. Então, o Guilherme e o Barreal devem voltar e apoiar bastante ali na defesa também. Bem, sabendo então dessa ideia do Santos, desse novo Santos, né, que será disposto aí pelo Kleber Xavier, vamos trazer aqui a você a escalação do Peixe. O Santos que não deve ter muitas novidades aí com respeito ao último jogo, o amistoso, contra a Desportiva Ferroviária. Então vamos colocar na tela aí a escalação do Peixe. O Santos que vai atuar então com o Gabriel Brazão no gol, Escobar permanece como lateral direito, o João Basso e o Luan Pérez serão ali a dupla de zaga e o Souza fecha o campo de defesa do Peixe, fecha ali o quarteto de defesa do Santos Futebol Clube. Rincon e Zé Rafael serão ali a dupla de volantes e o Neymar fecha a trinca de meio de campo. É interessante a gente ver aí como será o Neymar durante esta partida. O Barreal será o ponta direita, Guilherme na ponta esquerda e o David fecha a equipe. Essa será a formação, essa será a equipe disposta aí por Kleber Xavier nesta partida contra o Flamengo. Então, algumas coisas que nós percebemos ali de dificuldades do Santos nesse jogo, no jogo amistoso da última semana, o David e o Neymar não conseguiram se entender tão bem, principalmente ali na parte de movimentações, né? A gente viu o Neymar em vários momentos ali da partida reclamando da movimentação do David, que ele estava, entre aspas, correndo errado, né? Ele não conseguia fazer o famoso facão, né? Que é correr ali por detrás da defesa, ele não tinha essa noção de espaço justamente para fazer isso, porque o Neymar é um cara que pensa muito rápido, né? Quando a bola está no pé dele, ele já pensa na jogada, antes da bola chegar no pé dele, ele já está pensando no que ele vai fazer. E, infelizmente, nem todos os jogadores do elenco do Santos têm essa mesma capacidade, né? Então eu vejo que o David, ele precisa pelo menos se entrosar um pouco mais aí nessa nova formação do Santos. Então é uma coisa que preocupa, o Santos precisa melhorar aí o ataque, até porque eu imagino que não será um jogo em que o Santos terá tantas oportunidades assim durante a partida. Então, nas oportunidades que tiver de puxar um contra-ataque, de fazer um lançamento ali para o David em velocidade, o Santos precisa aproveitar. Então, precisa muito da participação desses dois, Neymar e o David nessa partida. O Neymar que deve jogar os 90 minutos, muito legal a gente ver ele jogando pela primeira vez aí os 90 minutos com a camisa do Peixe desde o seu retorno. Então, uma grande expectativa, inclusive. Foi comentado aí que muitos jogadores do Santos pretendem fazer de tudo para que o Neymar volte a jogar bem, volte a brilhar com a camisa do Peixe, inclusive que ele possa voltar à seleção brasileira após as atuações com a camisa do Santos. Interessante a gente ver que o elenco parece estar fechado aí para ver o Neymar brilhando e, obviamente, o Neymar jogando bem, o Santos também se beneficia e muito. Para este jogo também, vamos falar aí sobre as duas contratações do Santos, né? Falei sobre o novo Santos, falei sobre tudo isso, mas precisamos falar sobre os dois reforços que o Santos contratou. O Igor Vinícius vai para o jogo, porém estará no banco de reservas. O Igor Vinícius deve entrar durante a partida. Dizem ali que ele está treinando muito bem, né? Que é um jogador que tem ido muito bem durante os treinamentos, porém ainda não conseguiu desbancar o Escobar, que é lateral esquerdo, né, de origem, mas continuará jogando como lateral direito do Peixe improvisado nesta partida. Igor Vinícius que tem uma boa participação também no campo de ataque, então é interessante a gente ver aí como ele vai desempenhar entrando durante a partida. O Arão, como você sabe, ainda não tem condições de jogo, então não estará à disposição para essa partida. Muito se diz aí que ele deve estar à disposição para o jogo contra o Mirassol no próximo final de semana. Então vamos aguardar aí
se o Arão consegue se recuperar 100% e estar à disposição já no próximo jogo. Uma outra novidade é que o Robinho Júnior estará também, ele foi relacionado, né, estará também no banco neste jogo. Eu acho que é interessante levar o menino para o jogo e, dependendo das condições ali, se o jogo tiver, por exemplo, um jogo truncado, empatado, o Santos precisando buscar um resultado, é interessante colocar o menino, hein? Eu sei que é uma grande responsabilidade, eu sei que ainda é um menino, mas o Santos precisa de jogadores que tenham a capacidade de driblar. Hoje, a gente vê um futebol muito tático, né? E com pouco improviso. E eu sei que o Robinho Júnior tem essa capacidade, ele tem condições de quebrar uma linha de defesa com drible, com improviso, com habilidade. Eu sei que esse menino tem tudo isso e ele tem as condições de fazer isto neste jogo. Gostei dessa informação, né? Robinho Júnior vai para o jogo também. Bom, a Vila vai estar lotada, hein? Foram vendidos aí mais de 10.600 ingressos, todos aqueles que estavam disponíveis para este jogo, apesar do ingresso um pouco mais caro, né, do que o normal, R$ 450 o preço aí do ingresso. Ainda assim, a torcida vai em peso para essa partida. É claro que ainda tem as cadeiras cativas, mas acredito que todas ali estarão lotadas, porque é um jogo muito esperado aí. Faz tempo que o Santos não joga na Vila Belmiro e a torcida com certeza estará em peso para este jogo. Tomara que seja um jogo de pressão, que o Santos pressione, a torcida esteja ali vibrante para que o Santos possa vencer essa partida. Então será nesta quarta-feira às 20 horas, Santos e Flamengo na Vila Belmiro. Esse jogo que terá transmissão do Premier, exclusivo no Premier, então às 20 horas, fique ligado aí. Você que não estará na Vila Belmiro, assistirá na televisão pelo Premier. Agora, eu quero saber de você, qual é o seu palpite para esse jogo? Você acredita que o Santos tem condições de vencer o Flamengo? Sei que o Flamengo é uma equipe muito difícil, uma equipe que há muito tempo joga junto aí, a maioria dos jogadores, é uma equipe muito entrosada, com um trabalho já consolidado pelo Felipe Luiz, mas eu acredito no Peixe, eu acredito no novo Santos que vai se apresentar durante essa partida. Você também acredita? Então deixa aí nos comentários a sua opinião, qual é o seu palpite para esse jogo? Você é daqueles que tem mais superstição, não acredita? Acredita que se deixar o seu palpite antes do jogo dá azar? Então, se você não quiser opinar aí quanto vai ser o jogo, deixa a sua opinião sobre as informações, sobre a escalação do jogo para essa partida. Você gostou do que o Kleber Xavier fez, do que ele treinou para o jogo contra o Flamengo? Deixa aí também a sua opinião nos comentários, tá bom? Se você não quiser falar sobre isso, deixa sua opinião sobre outra coisa. Quero saber o que você espera do Peixe para esse segundo semestre, tá bom? Um grande abraço para você. Amanhã estaremos de volta aqui no canal Mundo dos Santos, logo após a partida, hein? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, porque amanhã tem jogo do Peixe, nessa quarta-feira. Então, a gente vai estar aqui com a nossa opinião, com a nossa análise, né, pós-jogo de Santos e Flamengo. E eu espero que seja com a vitória do Peixe, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.